Quero convidar você a abrir a sagrada palavra do Senhor em Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Os versos a partir do 36 até o 45. Daniel, capítulo 2, de 36 a 45. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Um ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Como é que foi este ano? Como foi este ano? Eu tenho ouvido as respostas de muitos de vocês. Eu sei como muitos chegam a este fim de ano. Como chegamos a este fim de ano? Eu li hoje uma postagem de uma senhora ucraniana. Ela se chama Lésia Vasilenko, suponho que seja assim a pronúncia do seu sobrenome. E ela postou isso aqui em inglês, que ela está sentada e com a foto do seu filho no colo dela. E ela conversou. O seu filho é um menino ucraniano típico, com cabelo loiro, com os olhos claros. E ela descreve o diálogo dela com o seu filho. O menino pergunta, isso está em inglês, mas eu vou traduzir aqui, tentar. Mãe,
por que eles continuam bombardeando a gente? A mãe responde, é porque eles desejam nos matar e destruir a Ucrânia. Certo. E a mãe pergunta, você está com medo? E o menino diz, não, eu não estou assustado, não estou com medo, nem mesmo triste, eu estou com fome. E ela conclui assim, meu filho tem 9 anos, ele tem muita saudade de casa, ele está muito irado porque ele só pode vir a casa por alguns dias de feriados. O que ele desejava era viver aqui permanentemente. Essa postagem é de hoje, de manhã. E nós tivemos um ano agitado. Amanhã nós temos agendada a posse do futuro presidente. E todos sabem o momento que nós vivemos no país. Você está otimista? Hoje, conversando com alguns colegas pastores, eu perguntei como vocês estão. Você está pessimista? Um deles fez uma brincadeira que eu achei interessante, trago a liberdade de trazer essa brincadeira, e disse, Gilson, se Elizabeth II, com 96 anos, Pelé com 82 anos e Bento XVI com 95 anos, se esses 3 pularam fora, como é que você quer que nós estejamos? Foi uma brincadeira, naturalmente. Não é? Nós temos um texto aqui interessante. Israel está no cativeiro de Judá. E foi para a nação mais poderosa da época. Esses hebreus não tinham mais terra, não tinham mais templo, eram escravos. Perderam seus nomes, porque eles não podiam sustentar os seus nomes hebreus. E eles vão para a Babilônia, que é um portento, era um portento. Era um grande império, gente. Foi um dos grandes impérios da história da humanidade. Babilônia. Uma coisa soberba. Os relatos, as crônicas mais antigas dão conta de que as pessoas chegavam em Babilônia e ficavam simplesmente impressionados. Dos jardins suspensos, da cultura, do poder bélico, das grandes bibliotecas, das ciências, das artes, da hierarquia religiosa, da política. E Babilônia era tão pujante que se tornou símbolo de alguma coisa de um sistema poderoso e caído,
Essa é a razão porque se fala da Babilônia em vários lugares, simbolicamente, inclusive no Apocalipse, para descrever uma realidade, um sistema deste mundo pagão e caído. E o grande nome era um sujeito forte, guerreiro, formado para a guerra, formado para dominar, para subjugar e para, se necessário, matar. Mas não pensem que ele era um homem desprovido de conhecimento. Ele era um homem forte, ousado, assim, soberbo. Nabucodonosor, quando Verdi faz a sua ópera Nabucco, ele mostra ali a grandiosidade deste homem, Nabucodonosor. E ele está no segundo ano do seu reinado, como diz o verso primeiro, mas você precisa pensar que na Babilônia eles contavam os anos a partir do final. Então, na verdade, estava aí em rigor no terceiro ano do seu governo, e ele teve um sonho impressionante, não é um sonho normal, não é desses sonhos que a gente tem porque comeu mal, dormiu e aí a gente então fica com a mente agitada. Não, ele tem uma característica revelacional aqui. E no Oriente Médio se tinha por convicção de que se um rei sonhava, aquilo era algo importante. Ele sonhou, só que ele ficou tão perturbado que ele quer que as pessoas, os seus magos, os seus adivinhos, eles possam adivinhar o seu sonho e dar a interpretação. O problema era comum que os reis contassem o sonho e então aqueles adivinhos, eles com base ali em algumas coisas, algumas informações, eles faziam uma proposta de interpretação. Mas com Nabucodonosor aqui é muito diferente, é alguma coisa absolutamente diferente. Impossível aos homens, o texto vai dizer. Por quê? Porque ele quer que as pessoas não apenas deem a interpretação, ele quer que a pessoa diga o que ele sonhou. Aí não tem jeito. Ninguém descobre. Eu só preciso dizer a vocês uma coisa interessante sobre a capacidade dos adivinhos, inclusive para que a gente entenda uma diferença entre previsão e profecia. Por exemplo, se eu olho para aqui em São José dos Campos, a minha janela, e olho para a região sul, a direção sul, e vejo nuvens escuras vindo, o vento soprando mais forte e chegando mais úmido, com base nesses sinais, eu posso mais ou menos fazer aí uma antecipação de que vai chover aqui, geralmente isso acontece. Eu posso, por exemplo, olhar de manhã o sol aberto, ter uma característica ali, uma composição climática e dizer, hoje vai fazer muito sol. Eu posso perceber também pelos movimentos da Lua, de muitas coisas, eu posso perceber e fazer antecipações, porque eu estou me baseando em ciclos. É por isso que os meteorologistas, baseando em ciclos, eles são capazes de nos oferecer uma previsão razoavelmente acertada para amanhã. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência bem evoluída hoje, porque eles observam os ciclos. Muitos dos adivinhos fazem isso, eles veem sinais, eles se baseiam em estatísticas, em sinais e oferecem uma impressão. Profecia não é isso. A profecia você não tem dados empíricos. Você tem alguma coisa que você recebe de Deus e, com base nisto, você antecipa o que Deus lhe trouxe. Você depende totalmente de Deus.
Ninguém adivinha. O rei resolve então fazer um extermínio daqueles adivinhadores, dos astrólogos, dos feiticeiros, dos chamados caldeus. E a informação chega a Daniel, e Daniel faz uma oração e pede a Deus que lhe diga o que foi que o rei sonhou, e não só isso, também a interpretação. E o Senhor, ele ora isto, pede ao Senhor, e o Senhor vai dar a ele a resposta. E na resposta, tão logo Daniel recebe a resposta, ele já louva ao Senhor, ele faz uma espécie de canção de louvor, de salmo. No salmo dele, ele vai dizer algo que já tem a ver com o sonho. Ele vai dizer, ele é Deus, verso 20, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Aqui está um tema importante. Ele dirá, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso tem a ver com o tema dos sonhos de Nabucodonosor. Ele já sinaliza para o sonho aqui. E qual é o sonho de Nabucodonosor? O que deixou aquele homem tão atormentado? Ele viu uma grande estátua. Imagina alguma coisa muito alta, grande. Uma estátua em pé, firme. Essa estátua tinha a cabeça toda de ouro. A cabeça era de ouro. Depois, a parte do peito e das mãos, isto era de prata. Peitoral, os braços e mãos, prata. Depois, a região do abdômen e dos quadris era de bronze. Essa região toda aqui, abdômen e quadris, bronze. E depois, as pernas eram de ferro. E a parte ali dos pés, de onde faz o movimento das articulações até os dedos, ela era uma parte mista de argila e de ferro. E para que essa parte ficasse unida, havia uma espécie de mistura e uma composição ali de matéria orgânica para que aquilo ficasse firme. Então você tem ouro, prata, bronze, ferro, argila e ferro. Essa é a sequência. Essa estátua está ali. De repente, de uma alta montanha vem uma pedra lançada sem mão. Você não tem uma mão, apenas você não vê mão. Você não tem visibilidade da mão. Essa pedra é lançada com toda a força. E ela não vem na cabeça, nem no pé, nem no peitoral, nem na região dos quadris, nem nas pernas. Ela vem nos pés. Só que o que ela faz ela faz com que toda aquela estátua se transforme em pedacinhos tão leves como se fosse a moinha do trigo. De uma maneira tal que aquela estátua vira pó, digamos assim. A linguagem da Bíblia vira como se fosse a moinha que o vento espalha. Tudo aquilo é levado. Fica nada. Nada. E vem a pedra. E ela se transforma em uma grande montanha que enche a terra. E aí vem a interpretação de Daniel, um pouco o que lemos aqui. Ele diz, são como que reinos sucessivos.
só que com uma diferença em glória. Ou seja, há um declinar da glória, há um diminuir. Metal mais precioso, prata, a gente lembra disso nas Olimpíadas, né? Bronze, ferro, okay. Há um declinar ali. O que seria isso? Seriam 4 reinos, 4 impérios sucessivos? A grande interpretação, a mais antiga, a mais tradicional, é que sim, que seriam como Babilônia, o rei Nabucodonosor, depois o império da Medo-Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Uma interpretação alternativa vai dizer Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Ainda há aqueles que vão dizer, seriam como 4 reis, dali mesmo da Babilônia, como que descrever um princípio geral de alguma coisa que começa gloriosa e termina frágil e, por fim, desaparece. E você teria um princípio geral dos reinos. Eles seriam assim, eles se desenvolvem, eles têm uma característica de impermanência, eles lutam, eles guerreiam, eles formam estruturas, eles formam o seu aparato jurídico, para usar uma linguagem aí do Raimundo Faoro, né? Ele forma aquele aparato jurídico forte, aparato militar forte, ele tem o seu apogeu, o seu momento de glória, depois ele entra em declínio. E se você observar, é essa a história dos reinos deste mundo. Os impérios são assim. Roma foi assim. O Antigo Egito foi assim. De Tutancâmon foi assim. A Babilônia de Nabucodonosor se tornou morada do basilisco e do chacal, diz lá o livro do profeta. O Império de Carlos Magno foi assim. O Império dos Czares russos foi assim. E aí o mundo tem a expectativa por um reino que tem fundamento, por um reino que permaneça, por um reino que tem eternidade, por um reino que tem estabilidade, por um reino que tenha justiça, por um reino que vai e seja vitorioso, por um reino em que os cidadãos sejam irmãos, por um reino em que não haja essa coisa trágica de que tudo quanto colocamos à mão se torna imperfeito. Queria que você lembrasse um pouquinho do fundo do momento em que esta palavra foi entregue aos judeus. Nesse momento aqui, preste atenção. Judá não tinha rei. O último rei foi Joaquim, que foi puxado para a Babilônia. Foi Zedequias, Joaquim anterior a ele, mas esses são os últimos, puxados à Babilônia como um peixe é puxado pelo anzol. Sabe, foi assim. Judá não tem rei. Judá não tinha trono. Judá não tinha terra. Judá não tinha reino. Judá era um povo escravo. Eu acho que era uma situação um pouquinho pior do que a nossa, vocês concordam? Hein? Era um pouco pior do que a nossa. Escravo. Povo num mundo pagão. E aí o Senhor fala para o próprio rei: vai vir uma pedra
você não vai ver de onde foi lançada. Uma pedra poderosa. E ela vai ferir os reinos deste mundo. E tudo vai passar. Mas esse reino permanece. A linguagem aqui é: Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Não preciso nem dizer, este é o reino de Cristo. Todos sabemos. Que vem da linhagem de Davi. A promessa feita lá a Davi, confirmada a todos os bons reis, os profetas, entregue aos apóstolos, depositada nas mãos da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Esse reino da linhagem de Davi, que começa com aquele homem, João, chegando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aí vem o Senhor Jesus e começa com a pregação: arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino dos céus é chegado. E é um Messias que serve, que estende, que tem autoridade. Ele tem a confirmação com obras poderosas. E ele não poderia ser rei se ele não subjugasse o próprio inferno e a própria morte. E tem o escândalo da cruz. E uma coroa de espinhos. E ele é levado aos céus. Senta-se à direita do Pai na majestade, nas alturas. E controla e governa este mundo todo. Eu sei que você pode estar perplexo com esse mundo. Mas esse mundo não está entregue a si mesmo. Eu sei que você pode estar perplexo com o Brasil, mas o Brasil não está entregue a si mesmo. Tem um Deus governando. Obviamente, há um já e um ainda não. O reino de Deus já veio, o reino de Cristo já está aí, mas ele está em processo e será consumado quando Cristo vier, ressuscitar os mortos, julgar todos os homens. Esse reino não será destruído. Esse reino não terá fim. É isso. Naqueles dias em que Judá não tinha rei, nem trono, nem terra, nem reino, era um povo escravo, tinha certeza de que o reino de Cristo, ele encheria toda a terra. Queria dizer uma coisa para os irmãos. Não há ninguém no mundo de hoje que tenha tantos súditos desde o século I quanto Jesus Cristo. Ninguém. Não há ninguém que tenha esse reino, que tenha pessoas capazes de dar a vida por ele como Jesus Cristo. Não há ninguém que seja capaz de dar, de trabalhar gratuitamente, voluntariamente, dar da sua vida, dar do seu tempo, dar dos seus talentos, isso de graça, isso de devoção, senão Jesus Cristo. Não há ninguém tão amado e também ninguém tão odiado quanto Jesus Cristo.
Eu queria trazer umas palavrinhas para você. Um dia ele chegou para os seus discípulos e ele disse assim, ele nem escreveu isso, quem escreveu foram outros. Ele falou. Ele falou assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa a palavra de Nabucodonosor, passa a palavra de todos os faraós, passa a palavra de todos os Césares, passa a palavra do Bolsonaro e do Lula, passa a palavra de todo mundo, gente. A palavra que fica é a do Senhor Jesus Cristo. E tem o caminho da providência do Senhor, que é extraordinário. Caminho extraordinário. E nós não entendemos tudo. Porque a gente não viu o livro, a gente não leu todo o livro. A gente ainda não chegou no último capítulo. A gente ainda não viu toda a pintura sendo feita. A gente não tem todo o quadro pintado, não é? Mas Deus está pintando, Deus está escrevendo, Deus está tecendo. E tem a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Ela continua. O Evangelho continua sendo pregado e disse Jesus, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele disse isso. Tem a pregação do Evangelho. Que é alguma coisa extraordinária, não é? Como esse Evangelho chegou até nós. Já pararam para pensar nisso? Quanto sangue, quanta morte, quanta luta, quanta batalha. Aqui nessa igreja mesmo. Estou aqui essas 2 décadas. Eu sei o quanto o Evangelho tem pelejado para permanecer em nosso meio. Pregação do Evangelho. E tem uma promessa. Tem uma promessa. É a promessa de êxito e cuidado da igreja. Porque o povo de Deus será preservado. Isso não significa que nós não podemos morrer, que nós não podemos passar por lutas. Significa que nós vamos ser vitoriosos. Esse é o ponto. Que nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos fazer parte desse reino para sempre. Aliás, já fazemos parte, mas estaremos ali perfeitamente glorificados, eternamente com Ele, inteiramente estáveis. Promessa do Senhor dada à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode ser que tenhamos tempos difíceis? Pode ser. Pode ser que sejamos perseguidos, pastores presos, sei lá, em situações. Pode ser. Pode ser que tempos muito difíceis nos aguardam. Pode ser. O mundo está se tornando uma pequena aldeia. E nós não podemos ficar de olhos fechados para o que está acontecendo. O fato é que o reino de Cristo será vitorioso e o Senhor vai preservar a sua igreja e a igreja de Cristo será plenamente vitoriosa. Porque é promessa dele. Não é porque eu estou dizendo aos irmãos que a minha palavra tem pouquíssimo valor.
mas é porque a palavra de Cristo, ela é toda poderosa. Ele é um bom rei. Ele é zeloso para com a sua palavra para fazê-la cumprir. Como foi este ano? Como chegamos a este fim de ano? Sabe, irmãos, existem bons governantes e maus governantes. Talvez você, pastor, não tem bons governantes, não, só tem ruim. Ok, então, existem os menos piores, podemos concordar assim? Tá bom assim, dessa maneira? Existem os menos piores e os melhores, ok? E os menos piores são graça de Deus, esse é o ponto. Ficou claro? Ou seja, os bons governantes são graça de Deus. E nós claramente devemos buscá-los, devemos prestigiá-los, devemos orar para que eles sejam, se multipliquem, governem sobre nós. Mas, claro, existem os maus governantes. Mas existe uma coisa que Daniel nos mostra aqui. Não existe um único governante perfeito e completo, senão aquele que vem do alto. Entendeu bem isso, irmão? Entendeu? Nem existe governante neste mundo unânime. O reino estável, permanente, nossa morada, lugar de justiça, de plenitude, de gozo, é o reino de Cristo. Os reinos deste mundo, irmãos, todos passarão. Todos. O reino que vai permanecer para sempre, que vai se tornar um grande portento e glorificar a Deus para sempre, é o reino do Filho do Senhor Jesus. É o nosso Senhor, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria terminar essa palavra falando muito claramente para você. A segurança do nosso reino não está em Brasília amanhã. Combinados? Ok, aí você vai falar, é isso mesmo, pastor. Mas eu queria também dizer uma outra coisa para você. A segurança do nosso reino também não está exilado na Flórida. Também quero dizer uma terceira coisa para você. A segurança do nosso reino nem está numa outra alternativa em 2026. Que Deus nos dê bons governantes. Que façamos o melhor uso da nossa cidadania. Mas a gente precisa ter um realismo. O realismo é que os reinos e a glória deste mundo passam. E o que permanece firme, crescente, vitorioso. E o nosso coração tem que estar ali acima de tudo. É o reino daquele a quem nós entregamos e devotamos a nossa alma acima de tudo. E ele não vai decepcionar você. O pastor Gilson pode decepcionar você. Os pastores dessa igreja até podem. Meu pai e minha mãe podem me decepcionar. Jesus Cristo não. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.